Nós que aqui estamos. Livro por Rafael Lobo e Felipe Queiroz. Aos que constroem, vivem e pertencem. A nós que aqui estamos. Existiu escravidão em Paraibuna? Como dito nos capítulos anteriores, a história do município de Paraibuna se funde à história do Brasil. Porque, para a engrenagem nacional girar, os municípios precisam girar juntos. Muitas coisas que aconteceram, processos históricos que parecem distantes de nossa realidade, também estiveram presentes nas terras banhadas pelo rio de águas escuras. A colonização, fato que marca a história do Brasil, foi responsável pelo genocídio de populações indígenas, pela derrubada das matas para construir fazendas, vilas, cidades e iniciar um novo processo histórico. Fato é que, no século XVI, quando os invasores começaram a achar que a terra teria lucro, trouxeram do continente africano pessoas raptadas de suas vidas para forçadamente trabalhar na colônia, inaugurando uma atividade econômica muito lucrativa. Portanto, se no Brasil existiu escravidão, é indispensável pensar que Paraibuna também passou por isso. A escravidão não era apenas uma forma de mão de obra. Demonstrava também a existência de uma divisão de classes dentro de um sistema no qual o trabalhador sequer era considerado humano, enquanto o outro lado enriquecia e fazia fortuna. O município, que dizem ter surgido em 1666, passou por processos históricos que merecem atenção, como é o que sugere o título do capítulo. Mas existiu escravidão em Paraibuna? Embora tão pacata, a cidade que em determinado momento já tinha sido povoado, freguesia e vila, fez parte de um dos períodos de maior riqueza do Vale do Paraíba, o período cafeeiro, ainda que não fosse grande produtora. No século XIX, a cidade contava com a mão de obra escravizada para trabalhar nas fazendas de café. Para tratar de tal assunto, apenas falar que existiu pode parecer ainda muito vazio. Entretanto, no acervo documental do Centro de Memória, dentre as centenas de caixas de documentos, os processos em diversos casos demonstram e comprovam a existência de escravidão no município. Dentre as histórias que os documentos nos apresentam, podemos ver que, assim como em outras cidades, aqui as pessoas escravizadas também eram tratadas apenas como um objeto e consideradas propriedade privada, da mesma forma que uma pessoa possui um carro, por exemplo. A posse de uma pessoa escravizada ignorava sua condição de ser humano, como se não tivesse interesse, desejos e sentimentos próprios, servindo apenas para o trabalho nas fazendas de café. Acredito que apenas escrever não demonstra tão bem o que está sendo discutido. Por isso, a seguir, colocarei dados levantados por estudos feitos sobre o Vale do Paraíba, com ênfase nos dados sobre Paraibuna. A imagem a seguir, retirada do livro Ensaio de um Quadro Estatístico da Província de São Paulo, retrata como era a população de Paraibuna no ano de 1837. Tabela 1. População da Vila de Paraibuna em 1837, de acordo com Daniel Pedro Miller. Transcrito baseado no autor. A tabela possui 6 linhas e 3 colunas. Primeira linha da tabela: brancos, 677 homem, 624 mulher, índios, sem dados. Pardos livres, 171 homens, 172 mulheres. Captivos, 81 e 47. Pretos africanos livres, 1 e 1. Captivos, 392, 311.
Fonte da tabela. Ensaio de um quadro estatístico da província de São Paulo. Mensurar os anos seguintes até 1888, ano da abolição da escravidão, torna-se mais difícil, pois seria necessário contabilizar os dados sobre o município desde 1837. Estes que não foram encontrados até o momento em que esse estudo está sendo desenvolvido. Outros documentos presentes no acervo documental do Centro de Memória de Paraibuna também comprovam a existência da escravidão no município, a partir de registros sobre raptos, penhora de entre outros. O trabalho dessas pessoas ocorria principalmente nas fazendas de café do município. Para isso, é importante mencionar um livro da historiadora Sandra Graham, que encontrou a história de Caetana, a primeira mulher escravizada do Brasil a pedir a anulação do casamento na igreja. E foi pesquisar sobre sua vida e também sobre onde ela trabalhava. A fazenda em que Caetana trabalhava, do capitão Luiz Mariano de Tolosa, contava com mais de 150 pessoas escravizadas. Localizava-se no bairro do Rio Claro e o principal produto era o café. O trabalho era árduo. As pessoas escravizadas trabalhavam por longas horas seguidas para cumprir as imposições do fazendeiro, dono da propriedade e também delas. E se a pessoa se recusasse a trabalhar? Bom, é importante deixar claro que não é porque as pessoas escravizadas estavam em tal posição que elas simplesmente aceitavam tudo sem reagir contra. Muitas revoltas de pessoas escravizadas ocorreram ao longo da história, como a formação de quilombos, emboscadas contra os fazendeiros, quebra de ferramentas, e isso comprova que não eram pessoas passivas às imposições. No caso de Caetana, o fazendeiro impôs que ela se casasse com um homem escravizado da mesma fazenda, possivelmente com a intenção de estimular a reprodução e garantir que seus filhos também fossem escravizados. O casamento aconteceu, porém, Caetana não estava de acordo e, por isso, conseguiu ir até a última instância da Igreja Católica para pedir a anulação do seu patrimônio, que, para o século XIX, já era algo difícil de ocorrer. Para uma mulher escravizada, mais ainda. Caetana não conseguiu a anulação do seu casamento, mas o seu caso demonstra uma tentativa de resistir às imposições que lhe eram feitas. As pessoas escravizadas sabiam que não eram apenas coisas e, por isso, lutavam pela sua liberdade das diferentes maneiras que podiam. Para evitar que as situações de revoltas acontecessem, era comum que os fazendeiros mandassem seus capatazes aplicarem castigos físicos nas pessoas escravizadas, além de obrigar todos da fazenda a assistirem ao castigo. Isso servia como exemplo para mostrar o que aconteceria com aquele que tentasse fugir ou quebrasse as regras do proprietário. O que mais valia para os fazendeiros eram pessoas obedientes, trabalhando exaustivamente nas fazendas de café, onde os trabalhadores não recebiam nada e apenas enriqueciam os patrões. Cotidianamente, paraibunenses da região central do município e até mesmo rural passam em frente ou por perto de locais que representam materialmente esse período de trabalho escravizado. No centro da cidade, os casarões da Praça da Matriz, sendo a maioria do século XIX, são de famílias vinculadas ao período cafeeiro, onde fizeram fortuna e buscaram demonstrar suas riquezas no centro da cidade com a construção de casarões enormes. A maioria dos casarões já foi destruída por pessoas que não reconhecem ou ignoram o valor histórico que essas construções agregam. Então, o que nos restou foi contar a história por meio desse pequeno conjunto arquitetônico remanescente. Em 1888, chegou a abolição, mas como isso se deu em um município escravista como Paraibuna?
Em pesquisa feita pelo historiador Matheus Obrist, nos arquivos da cidade foram encontrados diversos processos referentes a tutelas e contratos de soldada. As pessoas recém-libertas tiveram muitas dificuldades para se integrar à sociedade. Uma delas era manter a guarda de seus filhos, pois, devido à perda de mão de obra escravizada nas fazendas, os fazendeiros recorreram ao vínculo tutelar para conseguirem tirar as crianças de suas famílias e garantir o controle dessa força de trabalho. Mães solteiras libertas tinham suas crianças tiradas de si, com a justificativa de que seu estado civil as impedia de cuidar dos filhos. Esse é o caso de Laura, identificada em um processo como Laura de Tal, da liberta, da solteira, no qual tais palavras foram utilizadas para dizer que a mesma não tinha condição de criar seu filho, e o mesmo deveria ser passado através do contrato de soldada para outra pessoa criar. Mas afinal, o que é isso? Os contratos de soldada referem-se a um tipo de adoção de crianças e adolescentes no contexto pós-abolicionista. Por meio desses contratos, o juiz de paz determinava o valor que a criança deveria receber pelo trabalho. Entretanto, havia uma brecha. Somente os que já tivessem completado 14 anos poderiam receber salário. Os que tivessem de 7 a 14 anos não poderiam receber. Francisco Apud Obrist, 2016. Esse tipo de ação era legal e amparada pela justiça. Então, as crianças negras, recém-libertadas da escravidão, eram retiradas de suas famílias e obrigadas a viver com seus antigos responsáveis até os 18 anos. As pessoas retratadas na coleção que conta a história de Paraibuna são as mesmas pessoas que escravizaram outras em suas fazendas e, ainda assim, buscaram formas de se retratar como os heróis da história do município, em uma narrativa contada por pessoas brancas e completamente elitizada. Ou seja, quem detém o poder financeiro, agrário e político detém também o controle da história, de como ela será contada, quem serão os personagens e quem levará o crédito por tudo que foi feito. A documentação estudada por Matheus Obrist retrata crianças e jovens que sequer têm sobrenome. Vimos que a abolição não significou liberdade para todos e que os ex-escravizados continuaram excluídos até mesmo da história do município, como uma parte do passado que deveria ser apagada. As pessoas que tinham o poder de contar a história de Paraibuna, quando foram contar, partiram de suas próprias perspectivas e criaram uma narrativa que os colocava como os grandes heróis. Seria o Coronel Eduardo José de Camargo, nome de rua, escola, retratado como um dos responsáveis pelo progresso local, alguém que se isenta de tais questões? Não. O dito coronel foi um dos principais a tutelar crianças e, de acordo com o estudo já citado, chegou a ter 15 crianças sob tutela. No entanto, como citado anteriormente, ninguém aceitava passivamente se submeter ao trabalho forçado. Assim, como era de se esperar, os jovens que estavam sob a tutela reagiam e fugiam, e, em alguns casos, preferiam a morte a levar aquela vida. Então, e se eu te perguntar se houve escravidão em Paraibuna, qual seria a sua visão a partir de tudo o que lhe foi apresentado? A escravidão não era algo simples, não acontecia porque sim. Para a escravidão existir, pessoas tiveram que decidir se existiria ou não. Políticas foram construídas para que existisse e perdurasse por séculos. Enquanto pessoas retiradas de seus continentes eram forçadas a trabalhar por horas e horas, sem ter acesso a coisas básicas para viver com um mínimo de dignidade. Famílias que financiavam o tráfico transatlântico enriqueciam cada vez mais, e até hoje ninguém foi responsabilizado por tais atos. Pelo contrário,
Essas pessoas que possuem nome, sobrenome, herança e poder são enaltecidos como os benfeitores, os heróis responsáveis pelo progresso em Paraibuna. Nem mesmo a história dessas pessoas que tanto trabalharam forçadamente foi contada. O direito à própria história lhes foi negado. E hoje temos a oportunidade de não deixar que tantas outras histórias de nossa cidade passem batido. É importante dar voz às pessoas do município, entender quem são as pessoas comuns e qual a participação delas na história local. Falar sobre a história de Paraibuna é ir além do que é o nome de uma escola. Falar sobre a história de Paraibuna é olhar para o passado. Falar sobre a história de Paraibuna é olhar para o passado criticamente e, a partir do passado, ver que existem problemas criados lá atrás que perduram até os dias atuais e que estes devem ser reconhecidos para que sejam superados. Projeto desenvolvido através da Lei de Apoio e Incentivo à Cultura Aldir Blanc, número 14.399 de 2022. Realização Cultura Paraibuna, Prefeitura da Estância Turística de Paraibuna, Ministério da Cultura, Governo Federal.